Olá, querido, tudo na paz, tudo na bênção. Estamos aqui para dar início a mais uma de nossas aulas. Estamos falando sobre Teologia Sistemática 3. Já falamos até o presente momento a respeito da criação, demos aí um respaldo bíblico a respeito de toda a obra de Deus no que tange a criação. Falamos também no tocante à angelologia, falamos sobre demonologia, a existência, criação e atuação dos anjos e também, consequentemente, dos anjos caídos, os demônios, e fomos discorrendo ao decorrer deste mês, falando também a respeito de antropologia, que é a doutrina do homem, em todo o seu sentido bem ampliado, formação, toda a sua matéria de formação, tanto o Adão quanto a Eva, o homem do pó da terra e a mulher sendo tirada de uma de suas costelas, toda a atuação do homem, tudo aquilo que cerca este ser tão precioso que foi formado pelo Senhor. Falamos também da doutrina do pecado chamada amartiologia, como originou o pecado, quais as consequências do pecado e como vencer também o pecado. Falamos a respeito disso, passando detalhes minuciosos e mostrando na Escritura Sagrada alguns passos, algumas quedas e como o homem pode vencer o pecado, ok? Então, na aula de hoje, na ministração de hoje, nós vamos falar sobre a doutrina da salvação. A doutrina da salvação, chamada na teologia de soteriologia. Então, nós estamos com um material literário aqui em nossas mãos. Nós estamos estudando com o nosso livro. Para você que tem o seu livro, fica fácil você nos acompanhar. Para você que não tem um livro como este nas mãos, você pode estar apenas acompanhando a ministração, recebendo as informações espirituais e conferindo-as na sua Bíblia. Algo que eu sempre falo para todos os nossos alunos, para todo aquele que nos acompanha, é que a Escritura, quando mencionada, seja por qualquer mestre, pastor, pregador, doutor, não importa qual seja, precisa ser examinada na Escritura. E o aluno que é curioso, o aluno que é vigilante, o aluno que é prudente, ele recorre ao livro de Deus, recorre às Escrituras, para estar conferindo tudo aquilo que está sendo falado, que está sendo aplicado, que está sendo abordado. É de suma importância que todo estudante de teologia nunca abandone a Bíblia, ok? Não importa quem seja o professor, não importa quem seja o pastor, não importa quem seja o mestre, quem seja o doutor, quem seja o teólogo, você precisa ter nas mãos sempre a sua Bíblia. Não no sentido de duvidar daquilo que está sendo falado, mas no sentido de você examinar na Escritura e você tirar também as suas conclusões a respeito daquilo que está sendo abordado. Perfeito? Então nós vamos dar sequência ao nosso estudo, falando sobre soteriologia. O que é soteriologia? Nós temos aqui na nossa tela, soteriologia, a doutrina da salvação, e nós vamos aqui, de passo a passo, trazendo para vocês o que quer dizer soteriologia, o que quer dizer isso. Salvação, como se deu, qual o processo, ok? Vamos prosseguir. Soteriologia, aqui na nossa tela, nós temos duas expressões aqui, está bem separadinho. Primeiro, sotério. Primeira expressão, sotério, que significa salvação. Primeira expressão, sotério, que significa salvação. A segunda expressão que nós temos em nossa tela é logia. A expressão logia ou logia quer dizer doutrina ou estudo. Poderíamos acrescentar também tratado, ou poderíamos colocar também ciência. Aí se traduz por ciência da salvação, tratado da salvação, estudo sobre a salvação ou doutrina da salvação. A expressão sotério e logia ou logia,
Logicamente, juntando as duas expressões, nós temos soteriologia. Soteriologia significa a doutrina da salvação. Eu vou ler aqui no nosso livro um pequeno texto para vocês acompanharem. Diz assim: soteriologia é o estudo da salvação. O nome desta matéria da disciplina Teologia Sistemática advém do termo grego soteria, que aparece quase 50 vezes no Novo Testamento. Jesus foi o primeiro a empregá-lo com o sentido de salvação. Jesus foi o primeiro a empregá-lo com o sentido de salvação. Mas quem usou com mais frequência foi o apóstolo dos gentios, o doutor dos gentios, o apóstolo Paulo. Pedro, João e outros escritores também o empregaram, o termo soteriologia. A salvação é um fato em si, isto é, no sentido objetivo. Ela tem um lado objetivo, que é o lado divino, e um subjetivo, que é o lado humano. Qual o objetivo de Deus? Salvar o ser humano. O primeiro apresenta Deus como doador da salvação, o segundo, o homem, como recebedor. Então, no primeiro passo, o passo objetivo, temos Deus oferecendo a salvação. No segundo, nós temos o homem recebendo a salvação. Deus proporcionou a salvação para o ser humano. O ser humano que outrora andava desgarrado como ovelhas que não tinha pastor, andando em seus deleites, em suas práticas de pecado, andando à margem da lei de Deus, vivendo à margem da lei de Deus. Aprove a Deus, na plenitude dos tempos, enviar o seu Filho, nascido de mulher, a saber, Jesus Cristo, este que veio à terra, que veio para morrer por nós, em prol da nossa salvação. Isto porque Deus não tem prazer que nem uma alma se perca. E por não ter prazer na perdição das almas, Deus proveu um meio para salvar a humanidade. Deus proveu um meio de salvar a humanidade. E Jesus foi esse meio. Jesus foi enviado para salvar a raça humana. Naquela passagem da Bíblia que João pediu a Jesus que se pudesse orar a Deus para que Deus mandasse fogo do céu, para que destruísse os samaritanos, Jesus o repreendeu e disse assim: de qual espírito sois vós? O Filho do Homem, ele não veio para destruir as almas, mas veio para salvar as almas. Na passagem da Bíblia sobre Zaqueu, em Lucas capítulo 19, a palavra que o Senhor Jesus utilizou para confrontar os fariseus que não estavam satisfeitos com a ida de Jesus à casa de Zaqueu, Jesus disse o que? O Filho do Homem, ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E na passagem de Mateus capítulo 15, no tocante à mulher cananeia, o que Jesus disse? Eu fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, o propósito da vinda de Jesus, o propósito da sua vinda a essa terra foi para salvar, foi para resgatar, foi para buscar aquele que estava perdido. E como se deu esse processo? Esse processo se deu através da sua morte. Ele morreu para nos salvar, ele morreu para nos comprar, ele morreu para nos resgatar das mãos de Satanás, o qual nos prendia por intermédio das práticas do pecado. Prossigamos aqui em nossa tela, por gentileza. Nós temos aqui na tela o termo soteriologia, está alicerçado sobre a palavra grega soteria, que significa livramento e salvação. Nesta unidade, vamos analisar como Deus planejou a salvação do homem antes da fundação do mundo. Preste atenção. A questão da eleição do homem para a salvação, a discussão teológica acerca da predestinação e do livre-arbítrio,
a aplicação da salvação no homem e processo prático da salvação. Então, aqui nessa tela que vocês estão acompanhando, nós temos alguns passos daquilo que será abordado nessa ministração, como, por exemplo, como Deus planejou a salvação do homem antes da fundação do mundo. Também vejamos a questão da eleição do homem para a salvação, a eleição do ser humano para a salvação, a discussão teológica concernente à doutrina da predestinação e do livre-arbítrio do homem, a aplicação da salvação no processo prático da salvação, a aplicação da salvação do homem no processo prático da salvação. Vamos prosseguir com o nosso conteúdo do livro. Número 135 é a página Graça de Deus. Nesta lição sobre a soteriologia, a ênfase recai sobre a graça de Deus para salvar o pecador. E por essa razão não discorrermos sobre a graça comum extensiva a todos os homens. Abres a mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Aqui não se trata de graça salvadora, diz respeito ao favor de Deus dispensado bondosamente aos seres humanos, no sentido de prover os meios de subsistência a todos, sem dimensão. O que é isso? A graça, ela é o favor imerecido. Não merecíamos a graça, não merecíamos a salvação. Principalmente nós, que somos os gentios, a raça gentílica, a igreja de Cristo, ela é formada por um povo gentil. Nós não tínhamos direito à salvação. Damos graças ao Senhor Jesus, que resolveu ampliar esse processo salvífico e estendeu a graça também a nós. E hoje nós somos salvos pela graça de Deus. Isso não é um dom que está em nós, mas é um favor vindo diretamente da parte de Deus. A salvação veio ao nosso encontro. O Senhor Jesus, ele já havia convocado o homem para a salvação em Mateus capítulo de número 11, versículo 28, dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É o chamado do Senhor para a salvação. Todos os cansados, todos os oprimidos foram chamados. E é bom que também nos lembremos aqui da citação profética de Isaías no capítulo 59 do seu livro, quando ele disse que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar. É interessante entendermos que Deus está com os braços abertos. Deus sempre esteve com os braços abertos para salvar o ser humano, para tirar o ser humano do caminho da perdição e da rota do inferno, da rota da perdição e da rota da destruição eterna. E para isso, ele proveu o Cordeiro de Deus, aquele que o próprio João Batista, quando pregava, ele dizia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, versículo de número 29. Vamos prosseguir. Soteriologia, o chamado do Evangelho. Basicamente aquilo que eu acabei de mencionar, Mateus capítulo de número 11 e versículo de número 29, 28, 29 e 30, na sequência dos relatos do chamado de Cristo. Soteriologia é a parte da teologia que estuda a salvação da humanidade. Quando nós queremos saber um pouco mais sobre a salvação da humanidade, o processo que se deu, como foi efetuado, nós apelamos para soteriologia. Eu sempre digo a vocês aqui, em nossas ministrações, também em sala de aula, que para cada assunto da Bíblia, de forma bem específica, há uma expressão teológica e uma disciplina para estudarmos, para ficarmos entendidos sobre o assunto, inteirados sobre aquele determinado assunto. Por exemplo, quando nós queremos estudar sobre o Espírito Santo,
temos uma doutrina chamada pneumatologia e paracletologia. Quando nós queremos estudar a respeito do fim dos tempos ou das últimas coisas do tempo futuro, apelamos para escatologia. Quando nós queremos saber um pouco mais sobre Cristo, sobre a pessoa de Jesus, estudamos cristologia, sobre Deus Pai, teontologia. Quando queremos falar sobre anjos, angelologia, e por aí vai. Para cada assunto específico, há uma teologia sistemática, há um estudo sistemático trazendo um tema bem específico. Falando aqui da salvação, que é o nosso assunto, nós temos soteriologia, que é uma disciplina que estuda especificamente o tema salvação. Perfeito? Então vamos prosseguir. O que significa salvação? O que significa salvação? Se alguém te perguntasse o que significa salvação, você teria capacidade de responder de acordo com o que está dentro da Escritura? Vejamos aqui se temos uma base para isso. O que significa salvação? A palavra hebraica para salvação ou libertação é Yeshua. A palavra salvação no hebraico ou libertação, que tem o mesmo sentido, é Yeshua. Mesma pronúncia de Jesus em hebraico, porque Jesus em hebraico é Yeshua. E salvação e libertação no hebraico é Yeshua. Então o nome Jesus está intimamente ligado à libertação. O nome Jesus está intimamente ligado à salvação. João capítulo de número 8, versículo 32, o próprio Jesus afirmou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, a verdade vos salvará. No mesmo capítulo, agora no versículo 36, disse Jesus: se pois o Filho, que é ele, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos salvar, verdadeiramente sereis salvos. Então a expressão Yeshua no hebraico é salvação ou libertação. O nome Jesus no hebraico, Yeshua, aquele que salva, aquele que liberta, aquele que proporcionou salvação. Perca isso não, viu? Decore, escreva aí no seu caderno, no cantinho do seu livro, ou numa folha que você tiver em mãos aí, você não pode perder esta oportunidade. Prossigamos. Considerações acerca da salvação. Origem e significado da palavra salvação. Do grego soteria. Sotéria significa cura, significa redenção, significa remédio e significa resgate. Então a expressão grega sotéria, que é salvação, significa cura, significa redenção, significa remédio, significa resgate. A mesma expressão no latim é salus, salus, salus salvare, que significa ajuda, que significa saúde. Assim sendo, ele, Jesus, ele provê para quem ele salva. Ele provê ajuda, ele provê saúde, ele provê cura no âmbito espiritual. No português significa redenção. No português significa resgate. A salvação é a expressão de amor de Deus revelada em um único projeto que tem o intuito de curar, de remediar a alma do homem, resgatando-a, redimindo-a e levando assim para a eternidade. Esse é o processo de Deus. Na página 136 aí do seu material que você deva ter nas mãos, nós temos aqui: tudo é pela graça. Na vida do crente, ela gera crescimento na fé, a graça. É por meio dela que triunfamos contra o mal, trabalhamos para o Senhor.
Por meio dela falamos, cantamos e tratamos. É pela graça também que somos capacitados a dar a Deus e ao próximo essa liberalidade pela graça para dar a Deus, leva-nos a fazer isso em 4 sentidos. Nunca esqueça, querido irmão, é tudo pela graça, é tudo pela graça, tudo pela graça. Sem a graça, não teríamos a capacidade de fazer nada no tocante ao serviço de Deus. Na carne não teríamos essa capacidade. Humanamente falando, não teríamos essa capacidade. Então, tudo nós devemos à graça de Deus que nos foi dada. A graça de Deus que sobre nós foi manifestada. Se pregamos, se cantamos, se oramos, se doamos, se ofertamos, se dizimamos, se evangelizamos, tudo o que fazemos, fazemos exclusivamente pela bendita graça de Deus. É a graça que nos impulsiona a fazer aquilo que tem que ser feito. Vejamos, 4 sentidos. Primeiro, dar-nos a nós mesmos inteiramente ao Senhor, a graça que nos faz se entregar voluntariamente a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Epístola aos Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 1 e versículo de número 2. Segundo, dar o nosso tempo, a nossa vida. Nós doamos o nosso tempo em prol do Evangelho, em prol do reino, em prol da adoração, por causa da graça. Se não fosse a graça, não tiraríamos tempo para isso, para dar ao Senhor voluntariamente, para fazermos a sua obra, para buscar a sua presença e para executar a sua vontade através da nossa vida. Tudo se dá pela bendita graça. Dar os nossos talentos. Terceiro ponto, dar os nossos talentos. Em que sentido? A nossa capacitação pessoal e entregar em serviço do Evangelho, entregar o nosso talento, doar o nosso talento, as nossas habilidades não espirituais, as nossas habilidades humanas, porque Deus dotou o ser humano de muitos recursos intelectuais, de uma sabedoria, de uma capacidade, às vezes, fora do comum, e tudo isso é talento. E a graça de Deus em nós, ela nos impulsiona a doar os nossos talentos, utilizar os nossos talentos em benefício da obra do nosso Deus. Quantas pessoas que você vê dentro da igreja que são extremamente talentosas e que se doam em prol da obra de Deus, fazendo a obra de Deus através dos seus talentos e dando esses talentos como algo para beneficiar a obra de Deus. Isso é extraordinário. Quarto ponto, dar o nosso dinheiro. Quem sem a graça de Deus doaria dinheiro para a obra? Quem sem a graça dizimaria? Quem sem a graça ofertaria? Ao ato de ofertar, o ato de dizimar, o ato de empregar um valor financeiro a uma igreja, a uma instituição, a uma obra missionária, isso não é uma imposição. Isso não é uma imposição, nunca foi imposição. E não deve ser uma imposição humana, porque este ato é um ato de voluntariedade. A graça de Deus precisa impor sobre o coração dessa pessoa a necessidade que a obra tem dos seus recursos financeiros, uma vez que a obra de Deus ela não pode ser mantida sem recursos financeiros, porque na maioria dos lugares hoje em dia, por exemplo, os templos sobrevivem de aluguéis, as obras missionárias que temos por aí, pessoas sofrem sem recursos financeiros para poderem efetuarem a obra de Deus. Então precisamos de um coração voluntário, cheio da graça, para que entenda o propósito e consiga contribuir com amor, com carinho, a obra de Deus, para que a obra do Senhor não venha perecer. Tudo isso é passo de graça. Tudo isso provém da graça. A salvação
é um ato ou efeito de resgatar alguém de um perigo iminente. Um perigo que certamente a pessoa iria passar por ele ou do estado em que a mesma pessoa se encontrava. Primeiro estado, morto. Exemplo, mas vós não quereis vir a mim para terem vida. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Efésios 2:1, 2:4-6, Romanos 3:10, ênfase no versículo 10 de Romanos 3. Então nós estávamos mortos. E a salvação operou em nós o quê? O resgate. Né? Nós estávamos mortos e a salvação vinda da parte de Deus operou em nós o quê? A vida. Operou em nós o resgate. Nós estávamos entregues à morte. Nós estávamos sentenciados à morte. O que a salvação ela operou em nós? O resgate. A salvação operou em nós a vida, ok? A vida. Perigo iminente. Qual era o perigo iminente? A condenação eterna. O lago de fogo. O lago de fogo que vai se manifestar em decorrência do juízo final e das almas que serão sentenciadas ao sofrimento eterno. Nós, por intermédio da salvação, e eu preciso glorificar a Deus por causa disso, nós, por intermédio do ato da salvação, nos tornamos livres. Fomos livres desse perigo iminente que era a condenação eterna. Em verdade te digo que quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. João 3, versículo 13. Batismo com fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse poder do fogo, ele tem duas manifestações. Primeiro, no sentido de purificar o pecador, no sentido de limpar o pecador. O fogo purifica, o fogo queima. No sentido espiritual, sobre a vida do ser humano, esse fogo se manifesta sobre qual propósito? Purificação, queimar o pecado, queimar a maldade, queimar a prostituição, queimar os atos de maledicência, avareza, idolatria, glutonaria, todas as manifestações de obras carnais. Esse é o primeiro sentido, purificação. O segundo sentido, a segunda sentença, é juízo, porque fogo na Bíblia representa juízo. Mas graças a Deus nós somos livres do juízo por intermédio do resgate que Deus proporcionou para todo aquele que aceita Jesus. Então, esse fogo em nós hoje se manifesta somente como fator de purificação, limpeza espiritual e de queimar o pecado que manifesta em nossa vida quando nós oportunizamos ou lhes damos oportunidade, porque o diabo, ele é oportunista. A cada oportunidade que ele tem, ele aproveita-se dessa oportunidade para poder denegrir a imagem de Deus que está sobre a nossa vida e a semelhança de Deus que está sobre a nossa vida, porque esta imagem e semelhança foi resgatada no Gólgota, com a morte de Jesus. Isso porque o nosso primeiro pai, Adão, perdeu esse reflexo de glória e essa identidade de glória que o homem tinha no primeiro momento. Só que Jesus, ele veio recuperar aquilo que o homem perdeu lá no jardim, que estava no Éden. Jesus, por intermédio da sua morte na cruz do Calvário, ele veio para resgatar essa identidade, essa imagem e semelhança e colocar sobre a igreja dele aqui na face dessa terra. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está condenado. Então nós escapamos do juízo por intermédio do livramento de Deus que se deu mediante a salvação em Cristo. Glória a Deus. Prossigamos a graça salvadora. Prossigamos a graça salvadora. Estamos na página 136, viu? Para quem está nos acompanhando aí. A graça salvadora, porque a graça de Deus se há manifestado.
trazendo salvação a todos os homens. Não há um grupo específico de pessoas que foram destinadas a receber a salvação. Muito pelo contrário, a salvação se manifestou a todos. A todos. É óbvio que nem todos aceitaram a salvação, aceitam a salvação ou aceitarão a salvação. A salvação veio a nós, agora cabe ao homem abraçar a salvação, abraçar esse resgate e ser por Deus livre das vias da condenação. Vamos prosseguir. Essa expressão está em Tito, capítulo 2, versículo 11. Disponível a todas as pessoas, efetiva para aqueles que creem em Deus. A salvação está disponível a todas as pessoas. Entretanto, ela é efetiva somente na vida daqueles que creem em Deus e aceitam a Jesus. E aceitam a Jesus como seu único e suficiente Salvador. A criatura se torna filho de Deus. O homem, quando aceita Jesus, ele sai da posição de criatura e ele chega a um estágio de filho. Isso, o homem, quando aceita Jesus, antes desse processo de aceitação, de aceitar a Jesus, o que o homem é? O homem, ele é uma criatura. O homem, ele é uma criatura, de acordo com Romanos, capítulo 1, versículo 23 à frente. O homem é uma criatura. Porém, após o homem aceitar a Jesus, Romanos capítulo 10, crer com seu coração, confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, esse homem ele sai do patamar de criatura e ele é elevado ao patamar de filho. Sim, ele sai do estágio de criatura e entra no estágio de filho de Deus. Tudo isso se manifesta em decorrência da salvação. Leiamos a página de número 139. Página 139, eu quero ler um texto para vocês, e o tema desse texto que está aí é redenção. A expressão redenção. Como já vimos, a redenção tem a ver com a pessoa do pecador. Ela é realizada por Jesus Cristo, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Efésios 1, versículo 7. Pois, por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado a eterna redenção. Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo de número 12. O que é redenção? Termos para redenção na Bíblia. Termos para redenção na Bíblia. Aqui no nosso livro temos, só que nós vamos apelar também para a nossa tela aqui. Vamos lá. Nos dias bíblicos, redenção é a libertação de um escravo mediante a um resgate, do grego lutron. Este termo aparece em Mateus 20, versículo 28, se você quiser ler aí, Mateus 20, versículo 28. Além de retirar esse escravo do mercado de escravos, redenção sempre requer o preço a ser pago para garantir a liberdade do escravo. Há 7 principais palavras no original do Novo Testamento. 7 palavras. A primeira expressão é agorazo. A primeira expressão grega para redenção no Novo Testamento, que é o original grego, a primeira expressão é agorazo. Agorazo. A segunda expressão é exagorazo. Exagorazo. Esta expressão exagorazo nós temos aqui na nossa tela. Está aqui na nossa tela. Exagorazo significa resgatou. Significa resgatou. Gálatas 3, versículo 13. Comprar o escravo na praça e retirá-lo de lá para que não fosse mais exposto à venda. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito:
Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 3, versículo 13. Então esse ato implica basicamente nisso. O escravo, ele está na praça, né? No comércio de escravo, onde vários escravos estão ali expostos para serem comprados, passa ali um senhor, passa ali um proprietário de muitas fazendas, passa um fazendeiro, um homem de muitas posses, e esta pessoa, este homem, seja ele quem for, ele vai comprar esse escravo para si. A partir do momento que ele compra, que ele paga por esse escravo, seja este o valor que for ali exigido, esse homem ou esta pessoa tem total autonomia, autoridade sobre esse escravo. Esse escravo não se pertence, ele pertence à pessoa que o comprou. Tirando-o da praça, essa pessoa leva esse escravo para casa. Na simbologia bíblica, nós estávamos na praça como escravo. Que praça era essa? Era o mundo. Essa praça era o mundo onde nós estávamos acorrentados, ok? Acorrentados através das muitas práticas de pecado. E não poderíamos alcançar libertação por nenhum meio, porque não tínhamos recursos, ok? Seja eles qual for, espiritual ou até mesmo material, não tínhamos recursos para sermos libertos dessas práticas e dessas algemas que nos prendia. O que o Senhor Jesus ele fez? Jesus ele pagou essa conta. Jesus ele veio até a praça e nos comprou. E Paulo chega a dizer aos coríntios que fomos comprados por um alto preço, E a cédula que era contra nós, contra a humanidade, Jesus pegou e fez o que com ela? Levou lá para o Gólgota e cravou no madeiro. Colossenses, Paulo chega a citar isso. Ele cravou a cédula que era contrária a nós não conseguiríamos pagar. E ele expôs lá no madeiro publicamente principados e potestades, e sobre eles triunfou e efetivou o ato dessa compra. Então hoje somos pessoas pertencentes a um novo Senhor, e o nosso Senhor está no céu e habita em nós por intermédio do teu Santo Espírito. Vamos prosseguir em outras expressões. Nós temos aqui lutrou, que é uma outra expressão grega, que significa resgatados. Pagar o preço pelo resgate de um escravo e libertá-lo, pagar o preço e libertá-lo, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e versículo de número 19. Nós somos resgatados, isto é, um preço que foi exigido, esse preço foi pago. É um preço exigido pelo resgate de um escravo para libertá-lo. Todo escravo ele tem um preço que foi estipulado, e esse preço precisa ser pago. Tínhamos um preço, valíamos algo. Esse preço foi estipulado e esse preço foi pago por Jesus. E qual foi o preço? O seu precioso sangue. Nenhum outro sangue serviria para comprar a raça humana. Sangue de bode, sangue de ovelha, sangue de carneiro, sangue de touros. O próprio salmista escreveu: sangue de touros não quisestes, sangue de sacrifícios não quisestes. O autor aos Hebreus ratificou a palavra do salmista dizendo que sangue de animais não quisestes. Ou seja, qual foi o sangue exigido? O sangue de Jesus. O sangue de Jesus se manifestou como preço que foi exigido, estabelecido em prol da redenção da humanidade. Vamos prosseguir. Mais uma expressão é agorazo. Agorazo
é uma expressão que significa compraste. Compraste, Apocalipse 5:9. Comprar na praça. Comprar na praça. Todos os homens foram comprados. Tu compraste para ti, disse Apocalipse. Homens de todos os povos, tribos, línguas e nações. Então, o ato da compra se deu não por um grupo específico ou uma etnia de pessoas ou uma nação específica, não. Todos os homens foram comprados por esse ato. Olha aqui na sua tela, olha aí na tela, uma grande praça, né? Uma grande praça, e nesta praça nós temos aí o comércio de escravo. Como que funcionava nos tempos antigos, né? Por exemplo, olha aí, muitos escravos em montes específicos, separados, porque cada um tinha ali o seu proprietário, o seu possuidor, não é? E aí as pessoas passavam, né? Os senhores passavam e viam qual escravo que era melhor, no sentido físico, mais forte, mais bem aparentado, que era para trabalhar, não é? Que era para trabalhar. Até mesmo naquela ocasião, quando os irmãos de José o venderam para aquela caravana de ismaelitas, que levaram lá para o Egito, José foi colocado exposto também no meio de escravos, onde ele foi comprado por Potifar, né? Por Potifar, que era o eunuco de Faraó. Então, observe que essa prática era uma prática muito antiga, e ela é utilizada como tipo espiritual, simbolizando o ato que Cristo operou em nós e por nós, porque no mundo espiritual nós também estávamos em praças semelhantes a estas. Prosseguindo, a expressão redenção, tema que aparece muitas vezes na Bíblia, no Antigo Testamento, referindo-se aos ritos da redenção no tocante às pessoas ou aos bens, que empregam a palavra hebraica garal. Levítico 25, Ruth 3 e Ruth 4, capítulo 3 e capítulo 4, que se manifesta como a expressão de resgatar, de redimir a alma de alguém. Prossigamos em algumas outras expressões. Nós temos lutroses, que é redenção, que se aplica a esse título. Temos apolutroses, que é redenção com significado de libertação. E nós temos antilutron, a troca de uma pessoa por outra. A troca de uma pessoa por outra, ou seja, a redenção de vida por vida. No caso de um cativo, escravo ou prisioneiro. Você deve se lembrar como que este significado se manifestou no ato do sofrimento de Cristo. Quem era o prisioneiro daquela oportunidade que seria crucificado ao lado de dois outros criminosos? Seria Barrabás. Entretanto, Jesus se manifestou como oferta substituta. Jesus entrou no lugar que seria de Barrabás para ser crucificado. Jesus entrou no lugar daquele criminoso. Então se manifesta nesse significado. É a troca de uma pessoa por outra. Sai Barrabás, que representava toda a humanidade decaída, e entra Jesus para morrer no lugar de Barrabás, por Barrabás e por todos nós. Ok? Por Barrabás e por todos nós. A última manifestação aqui nós temos lutron. Lutron significa o resgate pago pela redenção de um cativo, escravo ou prisioneiro de guerra. Temos prisioneiros, e esses prisioneiros precisam ser resgatados de alguma maneira. Há um preço a ser pago, logicamente, há um preço estipulado, um valor que foi pré-estabelecido. Aí alguém que quer resgatar esses prisioneiros, essa pessoa vai pagar por eles. E ela precisa pagar aquilo que eles lá acertaram. O valor, seja qual for, vida por vida, ouro, prata, não importa. O que foi estipulado é aquilo que vai ter que ser pago. Ainda sobre redenção,
Redenção procede de redimir. Redimir. Redimir significa libertar, resgatar, reaver, obter novamente. Obter. Reaver ou obter novamente. Lembre-se que o homem acabou passando para as mãos de Satanás por causa do pecado praticado pelos nossos primeiros pais, a saber, Adão e Eva, e toda a sua descendência que se entregou à imoralidade, práticas de pecados hediondos, e se inflamaram em suas paixões carnais, abandonando ignorantemente o Criador e tudo aquilo que Deus proporcionava. Então os homens acabaram se inflamando em suas paixões e se entregando a Satanás. E o que Deus ele resolveu fazer para reaver, né? Para retomar a rédea da situação e ter os homens de volta em seus domínios, sob o seu poder e sob a sua influência? É enviar o seu filho. Para quê? Para libertar, para resgatar, para reaver, para obter novamente o homem que estava perdido. Por intermédio da morte de Jesus, o homem foi tomado de volta. Deus tomou de volta aquilo que era seu a princípio. E hoje nós temos um dono, hoje nós temos um possuidor. Quem é o nosso dono? Nosso dono é Deus. E tudo isso se deu pelo ato do sofrimento vicário, pelo sofrimento de Jesus na cruz do Calvário. Vamos prosseguir. Regeneração. Nós temos uma outra expressão aí, regeneração, mas antes de lermos aqui regeneração, eu quero ler a palavra que está abaixo aqui no nosso livro, uma outra palavra que se dá muito também, que se encaixa muito bem neste contexto de redenção, que é propiciação. Propiciação, que é uma palavra que se repete muito no Antigo Testamento, principalmente após o Êxodo, com a instituição do culto, do sacrifício e todos os rituais sacrificiais que estavam ao redor da liturgia mosaica, do culto mosaico e do culto nos tempos do deserto. Vamos prosseguir aqui. Em Êxodo 32, verso 30, está escrito: E aconteceu que no dia seguinte, Moisés disse ao povo: Vós pecastes grande pecado, agora, porém, subirei ao Senhor. Eu falei na ministração passada sobre níveis de pecado, né? O pecado considerado pequeno e o pecado considerado grande. Nós discutimos isso na última ministração e eu falei que no livro do Êxodo 32, nós tínhamos essa citação também em 1 Samuel 7, nós temos mais uma vez, Isaías também utiliza essa expressão, grande pecado. E acabei citando para vocês também que não importa, seja pecado pequeno, pecado porte médio ou pecado maior, ou pecado considerado grande. Tudo é pecado, mas para cada manifestação de pecado há uma pena específica de punição. Foi isso que a gente destrinchou e qualificou para vocês na ministração passada. Então, vamos prosseguir aqui. Porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Propiciar é aplacar. Propiciar é aplacar. Tornar benevolente o ofendido, mediante uma oferta judicial e expiatória que seja aceita. No caso do pecado, que eu falei para vocês também em amartiologia, na ministração passada, eu falei para vocês que em muitos dos significados dessa expressão amartia, que é a expressão para pecado no Novo Testamento, no grego, entre muitos significados, ele soa como ofensa, né? Ofensa. E quem é o ofendido? O ofendido é Deus. Quem ofende é o ser humano. E como que o ser humano ofende a Deus? Praticando pecado. Então, no Antigo Testamento, quando Deus era ofendido, quando o homem ofendia o Criador, alguém tinha que aplacar a revolta, aplacar a ira para retardar ou, quem sabe, retirar o juízo iminente. No caso aqui do sumo sacerdote, o sumo sacerdote, ele que fazia propiciação para aplacar a ira de Deus e para tentar, de alguma forma,
retirar aquela sentença. Você se lembra quando Deus disse a Moisés, eu vou destruir essa congregação e através de você farei um povo forte, poderoso na terra. Moisés se colocou como alguém que iria aplacar a ira de Deus naquele momento. Ele disse, se tu fizer isso, as nações falarão o seguinte, Deus não pôde conduzir Israel à terra que prometeu, Deus não pôde levar o povo e destruiu. E se tu fizer isso, remova-me, tira-me do seu livro. Moisés está aplacando a ira de Deus. Moisés está fazendo com que a sentença seja revestida ou revertida. É um ato de propiciação. Era como os sacerdotes procediam no santuário quando um pecador trazia uma oferta. Aquela oferta era propiciação. Era uma forma de aplacar a ira de Deus contra o indivíduo, contra a sua casa, ou contra até mesmo sua cidade, ou até mesmo a sua nação. Então, propiciação tem esse significado, propiciar, reconciliar ambas as partes. O infrator, que é o que pratica a ofensa, com o Deus poderoso que foi o ofendido pela prática do pecado. Perdoa as nossas ofensas. Na oração do Pai Nosso, perdoa as nossas ofensas. Quando nós pecamos, ofendemos primeiro a quem? Primeiro a Deus. Salmo 51, o que Davi disse? Pequei, contra o Senhor somente pequei. Mas Davi tinha pecado contra quem? Contra Batseba, no ato do adultério, contra Urias, o esposo de Batseba, contra Aitofel, o pai de Batseba, e contra a sua própria casa. Mas na concepção de Davi, pequei contra o céu, pequei contra o Senhor. Na expressão do filho pródigo, quando ele estava longe de casa, o que ele fez? E caindo em si, ele disse, voltarei para a casa do meu pai e direi, pai, pequei contra o céu e perante ti. Então, o pecado, quando praticado, pode ofender várias pessoas que nos cercam. Mas o primeiro ofendido é Deus. E como fazer para retirar a ofensa? Ato de propiciação. Um animal era morto. Os homens estavam longe de Deus e Deus estava irado com a raça humana. E o que Cristo fez por nós? Propiciação por meio do seu sangue. Propiciação por meio do seu sangue. Perfeito? Vamos prosseguir no texto. Perca não, hein? Perca não, não durma. Vamos lá, prosseguir no texto, hein? Regeneração. Gerado novamente. É a condição do novo nascimento em Cristo. Tito, capítulo 3, versículo 5. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Fomos gerados novamente. A regeneração implica no ato de gerar novamente, nascer de novo, uma mudança interna. Assim como o Espírito Santo desempenhou um papel na criação, Gênesis 1, versículo 2, e outros textos aí, Jó, Salmo, a regeneração é a obra do Espírito Santo no íntimo das pessoas, dentro. O processo é secreto e invisível, embora os resultados sejam evidentes. Como o Senhor Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, assim pela operação do mesmo Espírito, somos feitos filhos de Deus, por intermédio do ato da regeneração. A justificação, regeneração e adoção. Vamos mudar agora um pouco o nosso tema aqui. Vamos mudar um pouco o nosso tema. Regeneração, página 145. Você que tem na sua mão, aí o material, ok? Vamos prosseguir. Página de número 145, regeneração. Ok? Podemos prosseguir? Muito bem. Sigamos em frente. O que é justificação? O que é justificação? Justificação é o ato benigno de Deus. Justificação é o ato benigno de Deus. Concede perdão de toda culpa, remissão da pena pelos pecados cometidos e aceitação como justos. Nós não tínhamos
nenhum mérito, ou ainda não temos nenhum mérito, né? Não tínhamos direito de nos justificar diante de Deus por causa das muitas práticas e dos muitos pecados praticados por nós. Quem nos justificou? Jesus, através de quê? Do derramar do seu sangue. Quem intentará, disse Paulo aos Romanos, capítulo 8, acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica. Fomos justificados. Regeneração implica no novo nascimento. Recebe uma vida distintamente espiritual. Então a regeneração implica no ato do novo nascimento. Toda pessoa que passou pelo processo do novo nascimento é uma pessoa regenerada, é uma pessoa que foi resgatada, que vive uma vida diferente, distinta da vida que vivia outrora. Relação de uma pessoa regenerada com Cristo. Uma pessoa regenerada com Cristo. Observe esse gráfico que temos aqui na tela. Nós temos aqui uma expressão que está centralizada, relação espiritual com Jesus Cristo, ok? E, externamente falando, ao redor dessa expressão centralizada, nós temos algumas outras expressões que eu quero estar relatando para vocês, explicando de forma bem rápida, ok? Vamos lá. Relação espiritual com Jesus. Aqui em cima na tela, começando em cima aqui, ó, vamos pegar aqui para o lado direito, ok? O meu lado direito aqui. Vamos lá. Primeiro, a morte do velho homem. Assim que o homem ele se entrega a Jesus, passa pelo processo, o processo batismal, né? Passa pelo processo do batismo, após ter sido discipulado, após ter sido treinado para servir agora como discípulo de Jesus. Essa pessoa, logicamente, ela está matando, né? Está matando ou permitindo que seja morto o velho homem. O velho homem, na verdade, se traduz pelas velhas práticas, pela conduta antibíblica, pelos padrões que se seguiam quando a pessoa ela não servia a Deus, quando a pessoa ela não era uma pessoa, quando não era uma pessoa devota, uma pessoa entregue a Deus. Por isso que Paulo ele cita aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo de número 5 e no versículo de número 17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, uma pessoa, quando ela se entrega a Jesus, passa pelo ato do batismo, é discipulada, ela é treinada, essa pessoa ela passa por esse processo de mortificação do velho homem, com todas as suas práticas de pecado, todos os crimes espirituais que eram praticados, e agora ela está ingressando no novo momento, numa nova etapa da sua vida, tendo um relacionamento com Jesus, um relacionamento com Cristo, em intimidade, uma vida totalmente moldada pela palavra de Deus, pelos moldes que é colocado pelo Espírito Santo para esta pessoa estar vivendo. Segundo, a justificação perante Deus. A justificação desse novo homem, dessa pessoa que está desfrutando deste relacionamento com o Senhor Jesus. Quem nos justifica perante Deus? É o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é o que nos justifica diante de Deus, porque nós não temos capacidade, não tínhamos, não temos e nunca teremos capacidade de nos justificar diante de Deus, no sentido de eu praticava isso por causa disso, eu fazia isso por causa daquilo. Não temos como
nos justificar. Não tínhamos, não temos, nunca teremos. E o que nos justifica hoje e nos justificará até o tempo de estarmos na presença de Deus? É o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é quem nos justifica perante o nosso Deus eterno. Prossigamos a vida de Cristo em nós. A partir do momento que nós estamos desenvolvendo um relacionamento com Cristo, a vida de Cristo é introduzida dentro de nós. Introduzida dentro de nós. O apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, chegou a citar isso quando escreveu aos Gálatas, no capítulo de número 2, Paulo disse, já não vivo eu, mas Cristo, ele vive em mim. Isso é fantástico, isso é extraordinário. Paulo está dizendo que Cristo, ele vive dentro dele. E como que se dá esse novo padrão de vida? Por intermédio do desenvolvimento de uma relação espiritual com Cristo, permitindo que Cristo viva dentro de você como pessoa regenerada, como pessoa salva, como pessoa que se afastou definitivamente das práticas de pecado e daquela vida horrenda, daquela vida depravada, daquela vida entregue à promiscuidade, à libertinagem, tudo que contraria a santidade de Deus. Uma vez que o homem se afastou de semelhantes práticas, o homem agora ele está apto para receber Cristo por intermédio do Espírito Santo dentro de si e viver uma vida, agora sim, consagrada a Deus. O que é a pessoa viver uma vida consagrada a Deus? O que é a pessoa viver uma vida consagrada a Deus? A pessoa viver uma vida consagrada a Deus é uma pessoa que vive para fazer a vontade de Deus. O que é consagrar? Consagrar é dar a Deus. Consagrar vem de consagração. O que é consagração? É ato ou efeito de ofertar algo para Deus. No sentido de, estou com esse livro aqui nas minhas mãos. Digamos que eu efetue sobre este livro um ato de consagração. Consagre esse livro a Deus. A partir do momento que eu consagro esse livro a Deus, esse livro passa a ser de Deus. Ele não é mais propriedade minha. Ele passa a ser uma propriedade de Deus, porque ele foi consagrado. Então, a partir do momento que eu consagro a minha vida se torna consagrada a Deus, a minha vida já não mais pertence a mim mesmo. Eu não sou mais dono das minhas ações. Eu não sou mais dono do meu próprio eu, porque Cristo agora ele se torna o Senhor. Ele se torna o Senhor. Nós que nos entregamos a Cristo, nós que entregamos a nossa vida no altar de Deus e nos tornamos consagrados ao Senhor, nós não mandamos mais em nós mesmos. Cristo é o Senhor e aquele que direciona a nossa vida e todos os nossos passos. Aquela história de livre-arbítrio, ela acabou em nós quando nos entregamos a Cristo, porque hoje não somos mais donos dos nossos passos. Temos um Senhor e o nosso Senhor é Cristo. Quando nós não tínhamos Cristo como Senhor, era dono de nossas ações, éramos dono de nossa direção, éramos dono de tudo e fazíamos aquilo que estava no nosso coração. Porém, no ato de nos entregar a Cristo, de entregar a nossa vida a Jesus, entregamos a nossa direção a Deus, confiamos nele o nosso caminho, automaticamente ele se tornou o Senhor absoluto da nossa vida, de modo que a nossa vida hoje é consagrada ao Senhor. E o que é ter uma vida consagrada ao Senhor, professor? Ter uma vida consagrada ao Senhor é ter uma vida pautada na vontade de Deus. É uma vida pautada no querer do Senhor. Você não faz mais o que quer. Você não vai mais onde quer. Você não é dono mais da sua direção, do seu nariz, né? Do seu nariz ou de suas próprias vontades, porque Jesus se tornou o Senhor da sua vida
pelo ato dessa consagração. Prosseguindo, justa posição com Cristo. Justa posição com Cristo. O que é esta justa posição com Cristo? Não tínhamos posição, irmãos. Quem éramos nós? Quem éramos nós, senão um povo considerado a ralé da sociedade, o lixo, a escória deste mundo, como Paulo disse aos Coríntios, o lixo. Essa expressão ali, o lixo, pode ser considerada como a escória da sociedade. A ralé, povo desprezado. Só que em Cristo, constituindo um relacionamento espiritual com Jesus, alcançamos uma justa posição com Cristo. Uma justa posição. O céu, ele está nos esperando. O céu está aguardando os remidos, os redimidos. A nossa pátria não é daqui. Não devamos lutar ou brigar por posições junto à terra, porque os homens dessa vida brigam por títulos, brigam por posições, brigam por espaços e por cadeiras neste mundo. Entretanto, nós que servimos a Deus, nós já temos uma posição guardada para nós. Já temos uma posição guardada para nós no céu, ao lado de Cristo, o nosso bendito Senhor. Mas esta justa posição é só para quem já foi salvo, para quem entregou a sua vida a Jesus. Talvez eu estou falando aqui para alguém que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Me permita falar neste momento. Talvez você, meu querido aluno, talvez você, meu querido irmão, já serve a Deus, já tem a sua vida salva e graças a Deus por isso, mas talvez esse vídeo aqui vai encontrar alguém que não serve a Deus. Talvez esse vídeo vai encontrar alguém que está afastado do Evangelho, que se distanciou da igreja por causa de homens, que se desviou por causa, quem sabe, do tratamento de um pastor, ou quem sabe por causa do tratamento de um ou outro irmão de uma denominação. Saiba você que nenhum pastor morreu na cruz por sua salvação. Saiba você que nenhum irmão de igreja, pregador, cantor ou profeta morreu na cruz por você. Se você perguntar ao pastor da igreja se ele tem a sua mão furada, a resposta dele vai ser: eu não tenho a mão furada. Se você perguntar a qualquer irmão de uma igreja ou de um movimento denominacional se você tem as mãos furadas, ele vai responder: eu não tenho as minhas mãos furadas. E vai responder com sabedoria, porque nenhum homem na terra tem as suas mãos furadas. O homem das mãos furadas se chama Jesus de Nazaré. Então, não saia da igreja por causa de homens. Não saia da igreja por causa de pessoas, porque pessoas são falhas. O ser humano é falível como você é falho. Talvez eu estou dizendo para alguém aqui que saiu da igreja por causa de algum pecado praticado. Saiba que Jesus é o seu advogado. Jesus é o nosso advogado e diz a Bíblia: filhinhos, não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então receba essa palavra. Se você está afastado do Evangelho, procure uma igreja mais próxima da sua casa. Entregue a sua vida a Jesus, porque por causa de você, ele foi pendurado no Calvário. Por causa de mim, ele foi moído no Calvário. E para você, quem sabe, que está crente, servindo a Deus, não saia da igreja por nada neste mundo. Não saia da igreja por causa de ninguém, porque você não foi salvo por causa de homem. Você foi salvo por intermédio de Jesus. Amém? Vamos prosseguir em nossa linha de raciocínio. Neste momento, página de número 151. Nós estamos caminhando para o final já. Fique aí, não perca nenhum minuto dessa ministração, que é para você entender tudo que nós estamos abordando aqui, viu? Se precisar fazer alguma coisa, dá um pause aí no vídeo, depois você volta, mas não adiante nada, senão você perde informação. Vamos lá. Predestinação.
na página 151. A predestinação olha para o aspecto futuro da nossa salvação. Segundo as Escrituras, ela é o nosso predestino. A salvação não é um decreto divino. Por isso seria um fatalismo cego e impróprio atribuído a Deus. Vamos discutir isso aqui. Decreto de Deus. A expressão em apreço, conforme mencionado em Romanos 8:28, aparece em outras passagens como decreto, propósito. Trata-se do eterno propósito de Deus segundo o desígnio de sua própria vontade, pelo qual ele preordenou para a sua glória tudo o que acontece. Esta definição é geral e não abrange especificamente a salvação da humanidade, como aqui se segue. Deus decretar é uma coisa, a execução por ele desse decreto, outra, como lemos em 2 Timóteo 1:9. Deus que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos e dos séculos. Alguns fatores implícitos na execução do decreto de Deus são: primeiro, o tempo determinado por Deus, isto é, quando do Senhor. 2. A condicionalidade ou incondicionalidade do seu decreto, 2 Timóteo 1:9. O decreto da criação do mundo, que teve lugar na eternidade passada, só foi executada por Deus no princípio, Gênesis 1, versículo 1. Apesar do decreto do advento de Jesus vir da eternidade, antes da fundação do mundo, Apocalipse 13, versículo 8, o seu cumprimento só ocorreu em Belém. O reino preparado desde a fundação do mundo só será desfrutado no futuro, Mateus 25, 34. Da mesma forma, o decreto da nossa eleição para a salvação é eterno, mas só começou a se cumprir quando Cristo veio. O plano é eterno, se deu lá na eternidade, antes da fundação do mundo. Porém, só entrou em vigor definitivamente em Cristo, quando Cristo veio ao mundo. Vamos prosseguir. A palavra do Senhor assevera que Deus, o Pai, nos elegeu nele, Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E também que os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, ou a palavra da vida eterna. É muito interessante quando nós discutimos concernente à libertação, concernente à regeneração, concernente à redenção, entre outros temas mais. É interessante porque fica vagando, né? Fica vagando na cabeça das pessoas essa questão da predestinação, né? Porque nós temos aí duas doutrinas bem específicas, o calvinismo, né? O calvinismo que procede de João Calvino, e essa doutrina, ela é bastante interessante. Quem era Calvino? Depois você dá uma lida no seu livro aí, na página 153, ou para você que não está com o livro nas mãos, você pode pesquisar na internet quem foi Calvino. Aqui na tela nós temos uma explicação bem rasa, bem básica, só para você saber quem é Calvino. Eu não vou entrar nesse detalhe porque o nosso tempo de aula ele já está se excedendo aqui, mas você tem essa liberdade para procurar na internet sobre João Calvino e sobre sua doutrina, o calvinismo, né? O calvinismo. Aí você vai entender perfeitamente o que eu estou querendo aqui relatar para vocês. E no livro, você que está com o livro aí, tem todas as informações pertinentes a isso. Quando se fala da predestinação, é algo que deixa o leitor, o estudante da Bíblia, com a sua mente bastante confusa, né?
nós não cremos na predestinação. Nós não cremos na predestinação. Porque crer na predestinação seria algo muito cruel. Cruel em que sentido? Não saberíamos quem seriam os salvos. Pensa você que está me ouvindo agora, se você fosse um não predestinado à salvação. Passaria sua vida toda dentro da igreja e no final de tudo, quando a trombeta tocar, você viveu uma vida santa, irrepreensível, pautada pela palavra de Deus, observando os mandamentos sagrados de Deus, e no final você ficou, porque você não fazia parte do grupo dos predestinados. Pensa em Deus neste momento, olhando para nós, olhando para mim, para euzinho aqui, pastor, estou aqui passando uma informação de estudo, a minha vida toda servindo a Deus daqui a um tempo, aí, não que eu sirva a Deus a vida toda, tem 16 anos que eu sirvo a Deus, mas depois de anos aí servindo a Deus quase a vida toda, Deus olhando para mim, vendo eu, ensinando você o caminho da salvação, e Deus olhando e dizendo, mas você não é um salvo, né? Mas você não está na lista aqui, não está arrolado a lista dos salvos, não está arrolado a lista dos salvos. É o que acontece com aquela expressão versicular da Bíblia, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será mentira esse versículo? Ou será que Paulo estava com a sua mente turbada e não sabia o que estava falando? E aquele que Jesus disse que perseverar até o fim será salvo? Será que Jesus não sabia o que estava falando? Então, crer na predestinação é ferir ignorantemente, brutalmente, a doutrina real da Bíblia. Nós não cremos na doutrina da predestinação, nós cremos que a salvação, ela é predestinada a todos. É desejo de Deus, disse Paulo a Timóteo, que todos os homens se salvem. É desejo de Deus que todos os homens se salvem. Logicamente que nem todos os homens vão se salvar por motivo de fé, por motivo de crença, porque disse Jesus, ide por todo mundo e pregai o evangelho, Marcos 16:15. Em Marcos 16:16 ele disse, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então, a condição para ser salvo é crer e efetivar o ato da crença pela via do batismo. Quem crê e for batizado, crê e consumar. Por que Jesus disse crê e for batizado? Porque se você perguntar no mundo aí fora quem crê em Deus, existem muitas pessoas que bebem, que fumam, que se prostituem, que matam e que roubam, mas que creem em Deus. Só que eles não sacramentam o ato da crença no batismo. Por isso Jesus ele disse, quem crê e for batizado, uma condicional. Quem crê e for batizado será salvo. Isso é um ponto interessante. Então, nós não cremos na predestinação do homem. Nós cremos que a salvação ela é predestinada, ela foi pré-estabelecida antes da fundação do mundo para todo aquele que cresce em Jesus como Filho de Deus. Então, eu creio na minha salvação, eu creio na tua salvação, eu creio que a salvação foi predestinada a toda a raça humana, porque o que Deus falou em João? João capítulo 3, versículo 16, o Senhor Jesus, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo, olha a expressão, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa expressão para que todo, ele não disse para que os judeus que nele crê, para que a igreja assembleia que nele crê, ou para os brasileiros que nele crê, ou para os batistas que nele crê, ou para os brancos que nele crê, para os ricos que nele crê, para os pobres que nele crê. Jesus ele não definiu um grupo étnico,
um grupo social, ele não definiu uma nacionalidade, ele disse todo aquele que nele crê. Então, o sentido da salvação está na crença, e talvez alguém pode ser salvo que nem você saiba, talvez alguém perto da sua casa que você nem imagine que vá ser salvo, seja salvo. É crença, e efetivo o ato da crença pelas águas do santo batismo. Aquele que for batizado será salvo. Então, só para a gente finalizar esse raciocínio, não cremos. A nossa linha de raciocínio é a linha que não crê na predestinação. Nós cremos que a predestinação, a salvação é predestinada a todos os homens, e não um grupo de homens predestinados à salvação. Porque se havesse um grupo de predestinados, haveria um grupo de não predestinados. E crer nisso seria ferir hermeneuticamente, exegeticamente a Escritura, e feriríamos o caráter de Deus. Porque Deus não tem prazer que nenhum homem se perca. Então, quando alguém desce à sepultura sem salvação, Deus, ele fica muito entristecido, porque é uma alma que desceu aos braços de Satanás. Por isso, entendamos o que a Bíblia diz, recebamos a salvação e que Cristo Jesus nos guarde, nos oriente e nos permita alcançar aquilo que é de mais valioso na vida de uma pessoa que serve a Deus, que é a sua salvação. Amém, querido? Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família. Eu libero uma palavra aqui profética, uma informação espiritual profética sobre a sua vida e sobre a sua casa e sobre a sua família. Que Deus salve a sua casa, que você possa declarar: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Para isso, basta crer. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Que Deus te abençoe, fique na paz, fique na bênção. Para os irmãos que nos acompanham já nas ministrações, estamos agora na próxima semana já entrando numa nova série de estudos, hermenêutica e homilética. Você que já é nosso aluno, te esperamos em nosso próximo módulo, em nossa próxima disciplina, hermenêutica e homilética. Deus te abençoe, meu amado, fique na bênção, fique na paz, que Deus seja glorificado sobre a sua vida, sobre o seu ministério, e continue operando essa maravilha da libertação sobre nós, porque isso é maravilhoso, viu? Isso é maravilhoso. Só vitória. Fique na bênção, Deus te acompanhe sempre, Deus esteja sempre contigo, lhe dando a bênção, lhe dando a paz e lhe dando a graça de Deus. Seja Deus glorificado.